Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 13. Esse vai ser o texto que eu queria usar como base para a reflexão dessa manhã. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Essa é a palavra do Senhor, e eu desejo que Ele aplique essa palavra ao meu e ao seu coração, de tal forma que nós possamos trazê-la sempre à vida, não como conceito e teoria, mas como prática e experiência de fé. Amém, gente? No último sábado, dia 19, foi inaugurado em São Paulo o Templo de Salomão, que é a nova sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Edir Macedo, que é o líder da igreja, vestindo um talit e um quipá, que são acessórios ritualísticos do judaísmo, conduziu o culto de celebração e na sua homilia, na sua mensagem, ele se comparou ao patriarca de Israel, Abraão. Ainda segundo Macedo, a obra do megatemplo se constitui numa referência de fé para as pessoas. Ele afirmou assim, literalmente, que daqui deste lugar, a luz do teu rosto se espalhe por toda a terra. E eu fiquei lembrando das palavras de Jesus, que diz, brilhe a vossa luz no meio dos homens, não a luz de pedras. Há cerca de 6 meses atrás, em viagem profissional a São Paulo, fui no Brás para comprar umas blusas, que lá é mais barato, e vi a construção faraônica da Igreja Universal. Ela reproduz numa escala aumentada o Templo de Salomão, descrito aqui no Antigo Testamento, em 586, acho, antes de Cristo, que foi destruído por Nabucodonosor naquela invasão babilônica. Eu anotei alguns números que eu vi na reportagem sobre esse empreendimento. Custou 650 milhões de reais. Ele ocupa uma área de 70 mil metros quadrados, que corresponde a 16 campos de futebol, e tem capacidade para 10 mil pessoas. Além disso, possui 36 salas de escola bíblica, estúdio de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas, estacionamento para 2.000 carros,
60 apartamentos kitnet, 12 com uma suíte e 13 com 2 suítes. Impressionante. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a IURD e seus executivos, bispos, se constituíram na mais poderosa engrenagem de manipulação religiosa evangélica no Brasil. A Igreja Universal conta hoje com cerca de 1,8 milhões de adeptos, segundo o último censo do IBGE de 2010, e consegue fazer uma alquimia perfeita para atrair as pessoas. Na sua arapuca, mistura em doses assim calculadas o trinômio manipulação emocional, falsificação doutrinária e expoliação financeira para produzir uma fórmula de enfeitiçamento espiritual com a qual ela alcança multidões. Só tem um problema. Desgraçadamente, esse modelo é a antítese de tudo o que Jesus propôs no Evangelho. Enquanto Macedo constrói templos, Jesus nos convida para as ruas. No templo de Macedo, as câmaras vão levando você até o altar sagrado, mas em Jesus, Deus deixa o perfeito santuário e vem ao encontro dos homens, deixa o seu trono para abraçar os caídos e os perdidos que estão nas ruas. A Universal hoje é um arquétipo, uma referência, uma maquete para boa parte das denominações evangélicas brasileiras, mas não é um modelo patenteado. Ele propõe uma espiritualidade mística, asceta e dicotômica. O crente padrão IURD, você já ouviu falar? Ele é um sujeito bitolado, sincrético, raso, biblicamente falando, e neurotizado. E não é de admirar que isso produza tanta doença e tanta decepção. A religião está na contramão de Deus. Enquanto ela propõe ascetismos, o Evangelho propõe liberdade. Enquanto ela estimula a reclusão, o Evangelho propõe viver entre as pessoas. Em Jesus, quanto mais santo o indivíduo é, mais humano ele se torna. Santidade no Evangelho é um processo de aproximação do mundo. O santo é aquele que se envolve com as dores da terra. É aquele que se compromete e se solidariza com aqueles que estão à sua volta. É aquele que se envolve com a agenda da humanidade. E essa manhã, nesse texto maravilhoso de Mateus capítulo 7, eu queria convidar você a uma reflexão e quem sabe até lhe desafiar a você rever os seus conceitos, os seus valores e aquilo que talvez você chame de evangelho. Mas eu não queria fazer isso sem orar um instante com você. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós vivemos nesses dias em que as pessoas cultuam pedras, erguem paredes, se trancafiam dentro de galpões, vivendo uma espiritualidade adoecida, andando por interpretações toscas da Tua palavra, se rendendo a manipulações, sendo marionetados por pessoas, espoliados por lobos vorazes. Mas também vivemos um tempo onde homens e mulheres têm se levantado e pregado o Evangelho na simplicidade e na singeleza que Ele nos propõe como banquete na vida, a Tua graça e o Teu perdão. Por isso eu te peço que essa manhã, esses que estão aqui nesse encontro e os milhares que serão alcançados pela TV e pela internet, sejam abençoados e sejam esclarecidos no seu entendimento pelo Teu Espírito, de tal forma que, deixando o engano que eventualmente estejam vivendo, possam caminhar no caminho que é Jesus. Isso eu te peço no nome do Senhor. Amém.
Queridos, esse capítulo de Mateus 7, ele conclui o que os teólogos denominam de o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, e é um conjunto de mensagens e de reflexões de Jesus sobre o reino de Deus. Jesus está ali na Galileia, chama os seus discípulos, eles se aproximam, no meio da multidão, parece que é um chamado de Jesus mais íntimo. Ele convida aqueles que já estão caminhando com ele e já possuem uma base sedimentar de experiência e de conceito. E sobre essa base ele lança fundamentos éticos e princípios do Evangelho para a construção da vida. É dentro dessa ambiência que esse texto se encontra. Eu quero dizer uma coisa para você essa manhã. Eu fico estarrecido, assustado, abismado, surpreso com o que eu tenho visto em termos de proposta religiosa nos nossos dias. E eu não estou falando aqui de outras religiões que não seja a religião cristã e os seus derivados e os seus esquartejamentos denominacionais, porque parece que cada dia nós estamos nos distanciando mais daquilo que é proposta de Jesus. Quem é o santo dos nossos dias? E aqui santo não no conceito romano, mas santo no conceito das Escrituras, que é aquele que é chamado por Deus, que é aquele que é separado por Deus, que é aquele que tem o entendimento de Deus, que é aquele que alargou não só o coração, mas a consciência para entender de Deus. Quem é esse santo nos nossos dias? Nos nossos dias, sobretudo entre os evangélicos, o santo é um membro de igreja, o santo é um dizimista fiel, e entenda-se por dizimista aquele sujeito que oferece 10% do que ganha de forma constrangedora, não raro sem nenhum entendimento, apenas como pagando um seguro contra os raios da vida e contra as intempéries dos dias. É um sujeito comungante porque ele participou de ritos sagrados, foi batizado, ele casou-se no religioso, ele participa de uma mesa, de um momento de santa ceia, e portanto, mesmo que isso seja feito sem propósito, sem qualquer compreensão e sem paixão na alma, ele é um membro, ele está participando ativamente de um grupo. Quem é o santo dos nossos dias? O santo dos nossos dias é um sujeito doutrinado, mas não doutrinado conforme o Evangelho, ele é doutrinado conforme as práticas da marca, da legenda na qual ele se encontra. Ele é um sujeito bitolado, ele é um sujeito de mente cauterizada, uma pessoa que não consegue ver para além das letras empobrecidas do texto. É um sujeito manipulado, você facilmente engana e induz ele, porque via de regra ele vive em ambientes catárticos, ele está sobre uma esfera de produção de muita emoção. Quem é esse santo dos nossos dias? O santo dos nossos dias é um sujeito chamado a sair do mundo. O cara, para ser santo, ele tem que sair do mundo. De preferência, se ele pudesse ir para uma montanha, ou se ele pudesse ir para um mosteiro, ou se ele pudesse congregar numa comunidade que se afastou da vida para buscar apenas a transcendência e o êxtase, isso seria o ideal. O santo dos nossos dias é o sujeito que nega a sua humanidade. O santo dos nossos dias é um sujeito que não pode ter dúvida, é um sujeito que não pode ficar doente, é um sujeito que não pode passar revés, é um sujeito que não pode ter uma crise do seu casamento. O santo dos nossos dias é também um sujeito jactante, julgador. Ele se oferece como regra e como régua da vida. Ele tem um olhar sempre preconceituoso.
ele faz sempre separações e exclusões numa metodologia muito própria de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O santo dos nossos dias é um sujeito delicioso, é um sujeito insuportável. As pessoas têm dificuldade com ele. Ele não perfuma o ambiente com cheiro de vida quando ele chega. Ele não traz alegria. Ele não senta em mesa de bar. Ele não fala com o diferente. Ele anda acima da média. Ele não pisa no chão. Ele flutua. O santo dos nossos dias também é um sujeito apegado a costumes. É um sujeito que está adequado a convenções. É um sujeito flagrado, não raro em contradições. Esse é o modelo, esse é o manequim dos nossos dias. E mesmo mudando a marca, o rótulo, a placa, a instituição, você vai encontrar pouca diferença. Vai mudar um detalhe aqui, um detalhe ali, mas via de regra, ele estará dentro desse arquétipo, dentro desse modelo, dessa maquete, desse padrão. E tragicamente, e tristemente, e desgraçadamente, isso não tem nada a ver com Jesus, e isso não tem nada a ver com o Evangelho. E eu queria dissecar esse texto com você. Eu queria talvez lhe chamar a um olhar diferente desse texto. Porque do capítulo 7, verso 13 ao 23, existem duas sessões. A primeira sessão é uma proposta que Jesus faz de entendimento como se fosse uma base sobre a qual se pode construir alguma coisa. Ele fala de dois caminhos. Ele fala da porta que é larga e que muitos entram por ela e que conduz à perdição. E, paralelamente, propõe uma outra porta que é estreita, e que são poucos os que entram por ela, e que conduz à vida. Jesus não está inventando esse conceito. Na verdade, esse conceito é um conceito socrático. Esse conceito é grego. Esse conceito tinha 600 anos. Xenofonte, que é um filósofo da Grécia, já havia escrito sobre esse mesmo conceito. E Jesus se apropria desse entendimento que já está no inconsciente coletivo daquela geração, para sobre ele colocar aquilo que é o seu entendimento e a sua proposta. Você sabe como as pessoas interpretam isso aqui, via de regra? Elas acham que a porta estreita é a igreja. Entre pela porta estreita, pela porta da igreja. E acham que a porta larga é o mundo. O sujeito que está no mundo é o sujeito que entrou pela porta larga. Ora, mas o que Jesus está falando aqui não tem qualquer ligação com isso, porque Jesus não está falando de ambiente físico, mas das ambiências que estão no coração e na consciência. Entrar pela porta estreita não significa fazer parte de uma confraria. Entrar pela porta estreita não significa se submeter a um conjunto de regrinhas de igrejola. Entrar pela porta estreita não significa abraçar um ascetismo na vida. O que Jesus estava falando e nos convidando é entrar por uma porta que se abre por dentro e que se expande para dentro e que realmente são muito poucos que entendem e que entram por ela. Porque é muito mais fácil lotar o templo de Salomão. É muito mais fácil andar na direção da massa açoitada pela profetada de ocasião. É muito mais fácil se submeter àquilo que me ensinam de forma louca, porque eu não quero entender nem quero estudar, do que compreender, encarnar e abraçar em fé o Evangelho. Jesus está dizendo que um caminho conduz à perdição. E a perdição, meu irmão, não é aquela sua ideia de um caldeirão de fogo com um capeta girando você dentro e temperando você para o molho da sopa do jantar.
A perdição, antes de qualquer coisa para o além, já começa aqui e agora. A perdição é você se desencontrar da sua alma. A perdição é você se dessensibilizar da vida. A perdição é você naufragar nas suas próprias mazelas, você ser ensimesmado. A perdição é você ter um olhar só para você. A perdição é você amargar viver no egoísmo, na ira. Isso já é perdição. E por outro lado, ele diz que a porta estreita conduz à vida. E conduzir a vida não é conduzir você para uma religião. E conduzir a vida não é conduzir você para um gueto. Conduzir você à vida, ele dá a liberdade de você ser conforme a consciência de Deus. Conduzir você à vida, ele dá a oportunidade de olhar para tudo que existe no banquete da vida e fazer as escolhas no self-service de qual prato lhe convém comer. Essa é a proposta de Jesus. E uma vez que ele estabelece esse conceito e essa base, ele passa dos versos 15 até o 23 a nos falar sobre como é o caminho do discípulo. Sobre qual é a sua proposta para o discípulo. Jesus passa a pontuar qual é o seu entendimento do que é ser santo. E essa manhã você vai comparar o entendimento de Jesus do que é ser santo com o seu entendimento do que é ser santo. O que se encaixar, ótimo. Continue a desenvolver. E aquilo que sair, apare. Porque essa sobra para nada aproveita na vida. Se você quiser, eu vou usar o texto, você pode acompanhar. Mas eu quero lhe dar essa manhã 3 postulados que referenciam o que é o santo na ótica de Jesus. Primeira coisa que ele nos diz no Sermão do Monte, falando para seus discípulos, concluindo o seu discurso, é que o santo é aquele que experimentou a graça como processo de alteração da consciência. Veja aí no verso de número 15. Diz assim o texto: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Jesus diz, olha, o santo é aquele que teve a sua consciência alterada pela graça. O santo não é aquele que parece santo, mas o santo é aquele que é santo. E a referência que Jesus está usando aqui recai sobre os escribas, os doutores da lei e os fariseus, basicamente, que são a representatividade maior das seitas judaicas nesses dias. Ele está falando de uma gente que tinha uma religião de exterioridades. Ele está falando de uma gente que tinha uma religião de ascetismos, de não poder tocar disso, de não poder olhar para aquilo, de não poder comer aquilo outro, de não poder se assentar em determinado lugar, de não poder falar com determinada pessoa, de não poder comer determinada comida, de ter que se lavar como a blusão e como limpeza exterior, ainda que a alma esteja suja. Jesus está falando aqui de gente que faz rituais, que mudam as formas de cultuar, mas que nunca experimentaram rituais internos que alteram a forma de ser. Está falando de mudanças que são epidérmicas. Está falando de gente que decora versículo, e que para tudo tem um texto para citar. Ele está falando de gente que vive fazendo jejuns, buscando um poder transcendente, se abstendo de alimentos para que atinja um nirvana cristão, um grau maior de espiritualidade. Ele está falando de gente doutrinada a participar de tudo quanto é reunião, de tudo quanto é encontro, de tudo quanto é culto, de tudo quanto é agenda da igreja,
ainda que a frequência a essas coisas não produza qualquer desdobramento na vida, mas apenas encha a sua rotina de momentos de carga da bateria para o sujeito ficar em transe e conseguir enfrentar a realidade, porque naquelas 2 horas de encontro, seja ele qual for, ele vira crente. Mas quando ele desliga da tomada, e desliga e troca o chip, sai pela porta, ele já volta a ser a mesma coisa. É disso que Jesus está falando. E ele diz assim, olha, essa gente se aproxima de vocês, mas eles não tiveram uma experiência no seu íntimo. Não foi uma coisa que foi fundo. Não foi algo que alterou a forma de pensar e a forma de olhar. Não, é uma cópia, é Ctrl+C, Ctrl+V. O sujeito olha e vê como é o manequim aqui é assim, eu vou ser uma cópia disso. Eu vou reproduzir isso. Eu vou dizer isso. E todo mundo diz aleluia, eu digo aleluia também. Mas você diz aleluia porque eu não sei, meu irmão. Todo mundo diz, eu digo também. Todo mundo diz a paz do Senhor, eu digo a paz do Senhor também. Todo mundo cita João 3,16 e eu decorei e cito também. Todo mundo vai na quarta-feira lá naquela reunião e eu vou também. Muitas vezes, sem nem prestar atenção ao que estão dizendo, mas para que a minha presença seja percebida, porque eu sou um oficial da casa. Eu tenho uma função sacerdotal, na estatal de Deus. Eu sou o cara que abre a porta, eu sou o cara que distribui o boletim, sou o cara que toca na música, então eu tenho que estar presente, ainda que esteja em corpo, mas não esteja em espírito. É disso que Jesus está falando. E está propondo, dizendo que o santo é aquele que experimenta uma mudança de consciência, não uma mudança de aparência. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelha. Eles parecem, eles são herdeiros dessas tradições, mas no coração não houve nenhuma alteração. A consciência continua cega para ver as verdades mais simples da fé. E a consciência, meu irmão, só se forma pela revelação da verdade. O apóstolo Paulo é questionado pelo concílio de Jerusalém, que havia andado com Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles começam a questionar aquilo que Paulo está pregando. E Paulo tem que ir lá para dar explicações teológicas e se submeter a uma sabatina, é uma junta ministerial. E aí eles dizem, olha, vem cá, que você está ensinando isso a partir de quê? Ele disse, a partir de Jesus. Porque o que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum. Apesar de que eu sou muito mais fariseu do que todos vocês foram. Apesar de que eu guardei muito mais os costumes do que todos vocês guardaram. Apesar de que eu estudei com Gamaliel, que nenhum de vocês estudou. Mas o que eu aprendi de Jesus. E o resto, ele diz na carta aos Coríntios, é esterco. A forma da consciência se formar em mim e em você é a partir de Jesus. É a partir da revelação. É revelação de Deus. É Deus quem quer mostrar. É Deus quem quer ensinar. E Ele pode usar, sim, os meios que lhe aprouver, inclusive o púlpito, como instrumento de profecia no sentido de consciência, de revelação. Mas você tem que querer entender. E você tem que querer praticar. Porque apenas copiar o manequim que está proposto aí não vai servir de absolutamente nada. Porque o próprio Jesus falando dos manequins do seu tempo, o próprio Senhor falando dos modelitos da religião de Israel dos seus dias, diz, eles se parecem muito. Eles fazem orações empolgantes. Eles usam aquela fala assim impostada. Eles guardam todos os preceitos nos mínimos detalhes, dão o dízimo até do coentro. Mas o seu coração está cheio de amargura e ódio. A sua mente é cauterizada, eles desprezam a viúva e o pobre. Eles são preconceituosos e querem sentar nas primeiras filas. Eles têm interesse de serem vistos pelos homens.
dão ofertas vultuosas para impressionar ou tentar seduzir a Deus, imaginando que no seu muito dar serão reconhecidos e reverenciados. Meu irmão, a obra que Deus faz na vida das pessoas é do lado de dentro. E só quando ela acontece do lado de dentro é que ela pode se refletir para o lado de fora. Eu tenho muito medo de gente que diz que se converteu e muda a forma de falar, e muda a maneira de se vestir, e muda a maneira de se sentar, e vai fazendo alterações plásticas. E você vai vendo que aquilo foi apenas o introjetar daquela maquete, daquele holograma que ele entendeu como sendo o santo, mas que não tem nada a ver com Jesus e que se encaixa em Mateus 7, versos 15, quando o Senhor fala, eles parecem, mas são lobos travestidos de cordeiro. Você quer saber quem é o santo dos nossos dias? O santo é aquele que experimentou a graça como um processo de alteração da consciência. E quando isso acontece, os modismos cedem. Quando isso acontece, os trejeitos afetados desaparecem. Quando isso acontece, todo olhar julgador, preconceituoso some. Quando isso acontece, o desejo de exclusão, o desejo de ser sacado da existência muda, porque a consciência mudou. Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer, conforme o Evangelho, que o santo é aquele que construiu uma espiritualidade para além da prestação de serviços do sagrado. Veja aí no verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Você quer saber quem é o santo conforme Jesus? O santo conforme Jesus é aquele que tem uma espiritualidade refletida daquilo que carrega como verdade e princípio no coração. O templo da Iurde trouxe pedras de Israel para fazer o altar. Porque aquele altar com as pedras de Israel, aquelas pedras esbranquiçadas, vai refletir a glória de Deus. Do Deus Mamon, que é cultuado no altar da Iurde, do Deus Dinheiro. Porque em Jesus, o que Ele nos convida é para brilharmos a nossa luz no meio dos homens com a nossa própria vida. Em Jesus nós somos chamados a desligar o chip. Esse chip que colocaram da religião, que você ganha no dia que você se batiza. O sujeito lhe dá o certificado de batismo e lhe dá um chip, diz, olha, põe, bota no automático e vive igual a todo mundo vive, faz igual a todo mundo faz. Quando todo mundo levantar, você levanta. Quando todo mundo sentar, você senta. Se todo mundo disser glória, você diz glória. Se todo mundo disser aleluia, você diz aleluia. Se o cara estender a mão e disser a paz, você diz a paz. Faz assim, coloca na tua cabeça e diz amém. É uma religião que aparece quando eu estou fora do templo que interessa a Jesus. O que Jesus está falando é, olha, você quer saber quem é quem? Você quer saber quem é lobo e quem é ovelha? Você quer saber quem é discípulo e quem é manequim do modelo do templo da religião de Israel? É fácil. Você vai saber pelos frutos. Porque uma árvore boa dará frutos bons. Mas uma árvore ruim vai dar frutos podres. Você não tem jambo dando em mangueira. A árvore é conforme o seu fruto.
E sabe quando isso aparece? Quando você sai por aquela porta. Porque há dois tipos de religião. Aquela que é vivida na ambiência do templo, que faz o sacerdote acabar o culto, fechar a porta, descer pelo caminho, encontrar um sujeito todo arrebentado da vida e passar ao largo. Existe aquela religião do cara que tocou e ministrou louvor naquela manhã, a igreja veio abaixo, no final ele guardou a guitarra, desceu pelo caminho e encontrou o cara esfolado da vida, todo machucado, e passou ao largo. Mas existe aquela espiritualidade que é uma espiral para fora. Ela começa quando o cara passa por aquela porta. Porque aqui somos chamados a adorar a Deus, mas quando saímos somos chamados a servir aos homens. A religião que nos desafia Jesus é aquela que acontece na família, dentro de casa, no seu trato com a sua mulher, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seu vizinho. A religião conforme Jesus, o Evangelho, é aquela que acontece no seu trabalho, na mesa que você almoça com seus colegas, é aquela que acontece nas reuniões de negócio. A religião conforme Jesus é aquela que se manifesta quando você está no campo de futebol. É aquela que se manifesta quando você está na mesa do bar. É aquela que se manifesta quando você está pedalando na ciclovia no domingo. Ou na praça com seus filhos. É ali que os frutos vão aparecer. Porque, meu irmão, aqui todo mundo é santo e aqui todo mundo é crente. E o mais crente de todos sou eu. Não é verdade? Não é isso que vocês esperam? Não é isso que se tem de expectativa de pastor, que ele seja um sujeito de vida irrefutável, ilibada, irrepreensível? E quando o pastor, por uma desgraça da vida, comete algum deslize, e por uma desgraça maior ainda esse deslize é percebido ou do conhecimento de alguns, ele está morto. Mas em Jesus o santo é aquele que constrói a sua espiritualidade para além da prestação dos serviços do sagrado. Ah, como tem crente fazendo hora extra para ver se ganha um lugar de privilégio lá no céu. Tem gente que trabalha tanto para Deus que, se brincar, quando chegar lá vai desbancar um apóstolo, vai sentar quase do lado de Jesus. E tem gente que é tão ambiciosa com as coisas de Deus que, se puder, vai pedir que Jesus saia do trono para ele sentar. É gente comprometida com a agenda do negócio do templo, mas não tem nenhum compromisso com a agenda de Deus, que se sensibiliza e se solidariza com os homens. E a pessoa vira a antítese daquilo que ele prega. Porque ele diz uma coisa, mas ele vive outra. Ele diz que crê numa coisa, mas aquilo que ele existencializa é outra. E aí Jesus disse: olha, você vai encontrar muito isso. Você vai encontrar muita figueira disfarçada. Mas é fácil você saber quem é quem. Olhe para os frutos. Olhe para a vida. Olhe para a forma como se relaciona. Perceba o tom de voz. Perceba o olhar. Veja se ele abraça todo aquele que se aproxima, ou se ele faz olhares e bocas, porque não pode receber esse ou aquele. Há pouco eu recebi aqui no WhatsApp, antes de entrar, alguém me perguntando assim: eu sou gay, vocês recebem gays na sua igreja? Aí eu respondi: nós recebemos pessoas lá na igreja. Pessoas. Por ali entram pessoas. Alguns são gays, outros são mentirosos, outros são sonegadores, outros são adúlteros, outros são jactanciosos, alguns são perversozinhos de língua. Tem de tudo aqui. Tem gente que acha que é santo, a gente também recebe. Ninguém recebe tudo.
Aqui fica todo mundo nivelado. O padrão aqui é o que Jesus disse. Vocês todos são servos inúteis. Não servem para absolutamente nada. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Você quer saber quem é quem? Você quer saber como diferenciar? Olhe para os frutos. Veja se dá fruto. Veja se a vida dele aproxima ou repulsa. Veja se ele atrai gente ou se ele exclui. Veja se onde ele está, ali existe semente da graça, da paz e da misericórdia sendo plantada. Veja se a vida dele inspira outros a querer viver como ele. Se isso acontecer, é o Evangelho. Mas se ali está um sujeito que a tudo prescruta, para apontar o seu dedão e condenar o sujeito ao inferno de fogo, esse não é o santo conforme o Evangelho. Esse é o santo conforme os evangélicos. E olha, viver nesse estado de contradição adoece. Eu que sou pastor, que atendo gente, é que sei quanta gente doente. Eu que sou pastor e atendo gente, é que sei quanta perversão, quanta distorção, quanta doidice, quanto de gente enfermada na alma, com mania, com tara. Por quê? Crê numa verdade, mas não expressa ela como fundamento no chão da vida. Vive numa constante contradição, verbalizando coisas que jamais materializou como ação, expressando uma crença que não suporta a realidade e as dinâmicas da vida, que é circunscrita às paredes, uma espiritualidade de gaveta, que não consegue se expor à luz do dia, que não consegue sentar numa mesa de bar, que não pode frequentar uma boate, que não resiste a um campo de futebol, porque o cara entra crente e fica louco lá dentro. Ele na entrada diz a paz do Senhor, e lá no campo chama o juiz de todos os nomes e pornografias, e faz feito o cara que acendeu a bomba no gol, jogou o rádio e botou a bomba no vidro. E aí explodiu a bomba, quase arrancou o vidro do lugar, porque fica louco. Decorda um crente para você ver. Ele sai de dentro da gaiola e é pena para todo lado. E fica louco. E é capaz de lhe morder. É um Soares evangélico. Solta o cara que ele quer morder todo mundo. Porque ele vive desse disfarce. Olha, espiritualidade conforme Jesus não é um papel que você encena na peça da igreja. Isso aqui não é uma representação, meu irmão. Isso aqui não é um teatro. Não dá para você botar o personagem aqui e depois não querer levar ele para a cama. Você é uma coisa só. Ou você é o que é, ou me desculpe, mas não há outra coisa para ser. E isso conforme o Evangelho. E aqui cabe uma pergunta: quem é você para os de fora? Quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você para o seu cliente? Quem é você para os seus amigos? Você consegue sustentar em todos os lugares que você vai uma única pessoa? Ou você é um sujeito partido, fracionado, dicotomizado, dividido, ambíguo? Você é doce e é salgado? Você é quente e é frio? Você é duro e é mole? Em Jesus, o santo se conhece pelos frutos que ele dá. E a terceira e última coisa que o Senhor nos mostra como projeto de caminhada é que o santo é aquele que transformou a sua fé em ação solidária à dor de todos os homens. Veja aí versos 21 e 22. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome?
em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Verso 23, então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Você quer saber quem é o santo? O santo é aquele que se solidariza com o outro. E isso porque Deus escolheu ser amado no outro. Essa é uma frase lapidar do nosso irmão Caio. Deus escolheu ser amado no outro. Mas o que nós vemos é que o sagrado virou rotina. O que nós vemos é gente dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz todas as coisas. Ah, em teu nome eu expulsava demônios. Ah, em teu nome eu fazia malabarismos no culto, pirotecnia, orava em língua estranha, dava profecia. Ah, Senhor, em teu nome coisas impensáveis eu fiz. Pregava como um louco em tudo quanto era lugar. Eu era um homem com a agenda lotada até o serviço. E aí Deus fala: meu serviço? Você estava prestando, era um desserviço ao Evangelho. Porque a melhor liturgia é aquela que acontece na vida e não no culto. No culto nós temos, né, uma determinada sequência organizada de coisas que vão acontecer. Hoje a gente não tem muito isso aqui não, mas tem uma certa ordem. E eu não sou contra você ter uma ordem para fazer as coisas, mas eu sou contra o engessamento infrutífero, que torna tudo mecânico, que faz a oração ficar mecânica, que faz a comunhão ficar mecânica, que faz a adoração ficar mecânica. Contra isso, sim, eu me levanto. Porque nós imaginamos que espiritualidade é algo que está associado ao nosso serviço a Deus, como se Deus estivesse procurando trabalhadores e não adoradores. Essa espiritualidade que entorpece o sujeito e aliena e faz dele um Robocop da fé. Ele sai por aquela porta ali querendo transformar todo mundo, fazer um igual a ele. E aí ele evangeliza, ele liga, ele manda e-mail, ele manda torpedo, ele torpedeia o juízo do sujeito, porque ele quer que o cara vire um prosélito igual a ele. Aí o sujeito diz: eu quero, e agora? Ele diz: agora eu não sei, porque eu não sei de nada, bicho. O que eu sei é dizer aleluia e glória a Deus. O que eu sei é fazer um bocado de trejeito, usar uma linguagem viciada, e ter uma atribuição de prestação de serviço lá na estatal de Deus. É isso que eu sei. Mas vida mesmo, paz, alegria, gozo, solidariedade, mansidão, domínio próprio, essas coisas contra as quais não há lei nem profetas, disso eu não sei. Não sei como é, não sei como se processa, não sei como brota no coração. Porque o meu negócio é participar da rotina. Senhor, no teu nome, fiz tantas coisas. E aí Jesus diz: mas nem todo aquele que ficou abrindo e fechando a porta no domingo vai entrar no reino. Mas nem todo aquele que tocava bateria no culto vai entrar no domingo. Olha, Hugo, peguei logo você, vou botar o baixista na roda. Cadê Hugo? Nem todo aquele que toca contrabaixo no culto vai entrar no reino, meu irmão. Nem todo aquele que lidera pequeno grupo vai entrar no reino. Nem todo aquele que fica no retroprojetor, aleluia, vai entrar, meu irmão. E nem todo aquele que prega no púlpito vai entrar. Porque conforme Jesus, naquele último dia, todo mundo vai apresentar o seu currículo. Conforme Jesus, no último dia, todo mundo vai mostrar as suas realizações, vai contabilizar quantos convertidos fez, vai apresentar quantos movimentos trabalhou, vai dizer quantas vezes leu, pelo menos o Novo Testamento, misericórdia. Quantas vezes? Vai dizer quantos cultos foi no ano.
e vai multiplicar pela soma dos anos a partir do momento da conversão. E aí Jesus diz que não conhece, não sabe quem é, porque para Jesus a vontade de Deus se manifesta, não nessas rotinas da religião, e não na execução de uma agenda de compromissos do sagrado, mas ele complementa esse pensamento com Mateus 25. Em Mateus 25 ele diz o que ele espera do discípulo, porque Mateus 25 é um texto escatológico. Em Mateus 25 Jesus está falando sobre o juízo. Em Mateus 25 Jesus está falando qual será a régua de Deus de medida. Em Mateus 25 Jesus está dizendo quais serão os critérios que ele vai usar no confronto, no olho, no último dia, no grande juízo do trono branco que fala Apocalipse, nesse instante, momento existencial do qual ninguém pode fugir. E ele diz que o critério dele é o seguinte: não é quantas vezes você andou e pregou com a sua Bíblia, não é quantos cultos você tocou como músico, não é em quantos ministérios você trabalhou como assistente e como secretário, não é se você estava envolvido com a administração do espaço, não é se você dançava e fazia teatro de evangelismo no palco. Jesus diz que o critério de Deus, critério que revela quem é santo para Deus, é a ação solidária para com os homens. Ele diz assim: porque eu estava nu e você me vestiu, porque eu estava solitário e você me visitou, porque eu estava com fome e você me alimentou, porque eu era excluído e você me pôs na roda, porque eu estava algemado pela opressão e você me ofereceu a liberdade. Em Jesus, o santo é aquele que se solidariza com o outro. A única dinâmica que Jesus fala como critério de Deus para o juízo é aquele que se envolveu com a vida, é aquele que abraçou o que estava prostrado, aquele que foi surpreendido pela existência, aquele que foi visitado pela tragédia, aquele que foi excluído de todas as possibilidades, o faminto que está na nossa porta, aquele que está encarcerado, aquele que está sofrendo em desespero na fila do hospital público. Hoje no UOL, quando eu abri de manhã cedo, estava lá, o cara que passou 40 dias para fazer uma cirurgia no fêmur, na fila do hospital público, e não conseguiu. E a igreja vive no seu Éden gueto, num ambiente confortável, reclinável, num ambiente climatizado, com estacionamento e estrutura toda funcionando, e o mundo que se exploda. E os doentes que agonizem, isso não é problema meu. E os pobres que mendiguem, isso não é problema meu. E os angustiados da terra que se suicidem, isso não é problema meu. Eu já tenho as minhas agendas montadas, os meus compromissos, as minhas horinhas de semana pontuais para servir a Deus. Não me peça mais do que isso. E aí Jesus disse: todas as vezes que você viu alguém nessas circunstâncias e não se solidarizou, você me negou. Você com toda a sua bagagem espiritual, você com toda a sua agenda de realizações, você com toda a sua aparência de piedade, mas todas as vezes que nessas circunstâncias não foram acolhidos, nem foram amados, foi a mim que você rejeitou. O que Jesus está dizendo é que a única religião que importa para Deus é aquela que se compromete com a vida. É a única. Portanto, o santo tem que cair na vida. O santo não tem que ser sacado da vida. O santo tem que cair no mundo, meu irmão. Ninguém pode ser santo fora do mundo, porque ninguém é santo sozinho. Santidade implica relação, santidade implica troca, santidade implica envolvimento solidário
de compaixão pelo outro. Não existe como você ser santo trancado dentro de um monastério, com uma corda se chicoteando para não ter sensações, querendo atingir um êxtase que lhe proponha uma existência subliminada. Isso não é santidade, meu irmão. Isso é budismo. Você quer ser budista? Vá ser budista. Assuma os rituais e as práticas do budismo. Mas isso não é o evangelho de Jesus. Em Jesus você não é desafiado a ir para o Tibete. Em Jesus você é desafiado a ir para a Paulista, onde a vida acontece, onde as coisas estão se passando. O bem-aventurado em Jesus é aquele que é. Quando ele começa esse sermão do monte, em Mateus capítulo 5, ele começa dizendo: o bem-aventurado é o manso, o bem-aventurado é o humilde, o bem-aventurado é o pacificador, o bem-aventurado é o misericordioso. E quando você vai vendo as características, todas elas dizem respeito a questões do trato humano. Porque você não pode ser misericordioso com uma pedra. Não dá para você ser misericordioso com uma mesa. Não dá para você exercer misericórdia com um utensílio do templo, um cálice, uma vela, uma mesa. Não dá. Você é misericordioso com gente. Porque conforme Jesus, o santo é esse homem, é essa mulher que se envolve com as dores da terra. O santo não é essa figura plastificada, pasteurizada, dietética dos evangélicos, sacada da vida, andando feito um ermitão, um beduíno do deserto, cheio de angústia e ansiedade e contradição, arrotando uma espiritualidade que jamais abraçou como prática de vida, com um olhar excludente, aquele que não se relaciona e não toca. Não toco no gay não, que eu posso virar gay também, não quero tocar não quero dar paz a ele não quero nem sentar do lado dele, quero não. Como eu vejo isso, e eu vejo aqui ainda entre nós, que você se acha melhor do que o outro, porque você acha que a graça que caiu sobre você é maior do que a que caiu sobre o outro, porque você acha que em você respingou mais sangue da cruz do que no outro, porque você acha que você é especial, porque você acha que você é diferenciado, que Deus lhe faz concessões que não faz a nenhum outro, que Deus entende as suas mazelas, mas não entende as mazelas de nenhum outro, que você pode ter os seus pecados de estimação, mas ninguém pode ter, só você, porque Deus vê você como uma figura iconoclasta. Olha, meu irmão, santidade tem a ver com mistura. Aí minha filha foi ver um filme no cinema essa semana, disse: como é o título, minha filha, do filme? Aí Gabi disse: Junto e Misturado. Eu disse: esse título é bom. Deus está chamando você para ficar junto e misturado com as pessoas. Amém? Você abraçar a gente, você trocar experiência com gente, para você desenvolver essa espiritualidade que vê Deus na esquina, pedindo esmola, você conseguir ver Deus no presídio, trancado numa cela que cabe 20 e tem 50, para você conseguir ver Deus no menino que está ali na esquina abandonado, manipulado por alguém como um instrumento de arrecadação. Aquilo é um cofrinho, que você está depositando moeda, mas aquela moeda vai para a mão de alguém, que aquele ponto tem dono, mas eu e você não fazemos nada, e essa rotina perversa acontece todos os dias, e nós ficamos aqui cantando louvores, enquanto a terra está agonizando. Mas em Jesus, o santo é esse que abraça a vida. Eu queria concluir, eu queria lhe falar dos essênios. Os essênios eram uma das seitas de Israel, e os essênios existiram pelo menos, segundo os críticos bíblicos, desde 150 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. E quem eram esses
essênios. Esses essênios eram um grupo grande. E eles eram sincréticos. Eles misturavam muitas crenças. O essênio parecia muito o crente da IURD. Crente padrão IURD. O essênio era esse sujeito que juntava crenças babilônicas, crenças persas, crenças judaicas. Eles eram apegados aos sacrifícios, aos rituais todos de Israel. Eles faziam ali uma miscelânea, mas eram profundamente arraigados nessas questões do ascetismo, da limpeza, das práticas externas, das coisas exteriores, das coisas plásticas. Eles eram profundamente ligados a isso. E apesar de não serem todos chamados para fora, ou seja, que viviam uma vida de exclusão dos centros, você encontrava essênios nos centros, ao contrário do que se fala que eles eram todos místicos da montanha, não. Os essênios eram encontrados nas cidades. Mas existe uma comunidade muito conhecida por conta de manuscritos que foram achados na segunda metade do século XX, que são os manuscritos do Mar Morto, que era a comunidade de Qumran, que era assim um local, uma montanha onde essa comunidade vivia. E eles absorveram muitas das práticas de Jesus e dos evangelhos. E simbiotizaram aquilo com aquelas práticas que eles já tinham e viviam essa vida do monge solitário, da comunidade que se blindou para as realidades e as dinâmicas do mundo perverso. Ali você tinha homens e mulheres, você tinha famílias, muitos se sentiam chamados ao celibato. E ali você vivia aquela espiritualidade do Éden, porque ali tudo era bom, ali tudo era paz, ali tudo era alegria, ali todo mundo era santo, ali você não tinha as intempéries e a programação que acontece no dia a dia da vida. E aí o sujeito ficava vivendo ali, naquele torpor, naquela alienação de Qumran. Qumran era o Monte da Transfiguração. Era a vida alçada à dimensão da virtualidade, do sobrenatural, mas não era a vida real. Não era o mundo concreto, era uma espiritualidade platônica, contemplativa, dos arquétipos perfeitos, das ideias superiores. Ah, como eu acho isso tão atual. Você é um discípulo de Qumran, meu irmão? Ou de Jesus? Você busca uma espiritualidade fechada? Você gostaria de viver numa comunidade dessa, num kibbutz? Israel não, porque agora está caindo bomba para todo lado lá. Mas quem sabe um kibbutz em Gravatar? Olha que benção. Uma comunidadezinha, 20 irmãozinhos na fé, oh, aleluia. Todo dia você só participou, oh, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Era bom demais, meu irmão. Um essênio moderno que simbiotizou várias crenças. Você ouviu vários pregadores e você foi de várias igrejas e bebeu de muitos poços. Você bebeu de muitas fontes. Aí agora você juntou tudo, costurou e você se tornou um Frankenstein da fé. Você tem uma perna da Assembleia de Deus, a outra perna é batista, o tronco é presbiteriano, um braço é metodista, o outro é congregacional, a cabeça é anglicana, e você virou um monstro, tentando harmonizar batismo de criança e batismo de adulto. Ah, que sofrimento, meu Deus, não dá. Você quer ser um essênio? Quer andar flutuando? Você quer ser um essênio que não se mistura? Você quer ser um essênio que não quer ver as dinâmicas do mundo caído? Você quer viver nesse Éden, igreja? Você quer que isso aqui seja o paraíso, meu irmão? Você acha que aqui vai encontrar gente perfeita? Você acha que o caminho da graça é perfeito? Você acha que o caminho da graça é a grande sacada de Deus para os últimos tempos? Pelo amor de Deus! Se você está pensando isso, se você está achando que a gente aqui está se colocando como a palmatória do mundo,
ou a última oportunidade da Arca Igreja que está fechando as suas portas para decolar para a eternidade, aleluia, você está profundamente equivocado. Nada que o caminho da graça proponha que não seja o Evangelho se aproveita. E muito do que ele propõe hoje não é Evangelho. E eu tenho coragem de dizer, não sei nem se vai passar na VMVTV isso, mas se passar, saiba que nós temos os nossos problemas e as nossas mazelas e precisamos olhar para eles com seriedade e com verdade e com coragem, que é isso que a gente tem sido ensinado todo dia lá no Papo de Graça. E que seja assim com vocês também, que você não ache que você é o chicote que açoitou Jesus, meu irmão. Por favor, que você tenha sempre um olhar que revele do tamanho que você é, nem mais, nem menos, para que a gente aqui seja um povo de graça, de misericórdia, de encontro, de pacificação, de abraço, de solidariedade, de gestos largos, para que a gente seja gente do caminho, mas não do caminho da graça, como marca, mas do caminho de Jesus, como proposta de encontro humano e divino. Amém? E que Deus nos abençoe, que você tenha um bom domingo.